problema aqui tem muitas pessoas, quero agradecer por os vendedores. Boa noite a todos. Boa noite, público presente. Aí, ó, somos em pouco aqui, mas ativo, né? Mas até o Deu me passou aqui a palavra, mas a gente, essa audiência, né, a Maria José pode até explicar melhor, ela é exigida até por lei, né, que aconteça antes que vote a LDO. Senão pode ser impugnada, pode ter algumas consequências até, no caso o prefeito gaste esse recurso, tem alguém que entra com ação, né, pode ter algum prejuízo aí. Então a gente tem que fazer essa audiência, né, e convocada tanto pela Comissão de Finanças e também de Constituição e Justiça, né? E importante também para que todos possam entender, né, e se for apresentar alguma emenda, saber até que ponto pode ser apresentada essa emenda. E passa a palavra para o Mário José e tocar os trabalhos. Ou se o Rubinho quiser falar, ou alguém quiser, né, manifestar antes, né? Iniciar. Eu quero pedir assim um pouco de desculpa porque eu estou gripado, não compareci na sessão passada agora mas assim. Que não tem, mas grava assim, seria mais um pouco de respeito também pelo legislativo, já que eles criticam, procuram, já que é criticável, eles também têm que aparecer, entendeu? Alô, som. Fica assim, sabe, com receio. Alô. Aparecendo greve dos caminhoneiros aqui, entendeu? Tá aparecendo. Então, na hora H, não, prefeito é isso, prefeito não fala. Então, é umas coisas, isso é o futuro por 2019, isso aqui, o ano que vem isso aqui. Então, isso é importante, Eu não estava na sessão passada, porque eu não consegui vir, eu não conseguia. Mas é uma falta de respeito pela população, tá? Hoje nós estamos aqui em 3 vereadores, Rubinho, Tiago, Deu, não ouvi mais. Isso é o futuro para a população para o ano que vem, 2018. Não é querendo fazer graça, não. Repito, não vim na sessão passada porque estava doente, ainda estou doente, não posso falar muito, tossindo, respirando e tal. Mas eles cobram muito. Então, eu acho assim, que tem que ter mais respeito pela população. Porque isso é muito importante, o que está dentro dessas páginas aqui, ó. Porque o ano que vem, 2019, é responsabilidade de todo o legislativo dessa casa aqui. E está aqui. Tá? Aí quando chegar a 4ª sessão, que teve 1, 2, 3, vai ter mais 2. Eu quero pedir de vista. Não tem o projeto na minha mesa. É uma falta de respeito pela população. Tá? Então eu quero que inicie, o meu desabafo é por isso aí. Tá bom? Não quero criticar ninguém, não sei, cada vereador tem seus problemas, tem suas estratégias, tem seu jeito de trabalhar, eles acham que... E assim sucessivamente. Mas, vamos lá, Maria. Desculpa se eu falei, apesar que eu não machuquei ninguém, só falei a verdade. Bom, eu estou rouca, acho que vocês não vão nem conseguir entender muito bem o que eu vou falar. Mas a LDO, realmente, como o Tiago bem colocou, é obrigatório por lei que tenham as audiências públicas na Casa da Câmara, para que seja aprovada pelos vereadores. Então, a intenção das audiências é da população participar, questionar, sugerir, falar, mas, infelizmente, a população não se interessa, acabou não vindo, enfim. A LDO ela é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela direciona o orçamento para o exercício de 2019. Aqui não tem valores, aqui tem direções.
Por exemplo, se nós vamos repassar recurso para alguma entidade, quais são as exigências que nós vamos exigir dessas entidades para apresentarem? Qual a porcentagem que a gente solicita à Câmara para poder fazer um remanejamento de dotações, caso seja aprovado? Porque os vereadores têm toda a autonomia de fazer emendas em todo o projeto da LDO. Justamente por isso que eles contam com um advogado e um contador, para que eles também orientem na parte tanto jurídica quanto contábil, o que precisa ser mudado e se essa emenda é correta, é legal e etc. Então, aqui a gente direciona o orçamento para o ano de 2019. Quais são as nossas pretensões de realizações? Então, tem um anexo onde a gente tem que colocar, inclusive, o que nós vamos melhorar com relação à receita para o próximo ano de 2019. Então, eu coloquei aqui que seria o aumento do IPTU baseado na planta genérica. Então, não é que vai aumentar o IPTU pura e simplesmente porque o prefeito quer aumentar. Vai reavaliar as plantas. Tem pessoas que pagam IPTU referente a uma casa de 2 cômodos e às vezes já aumentou essa casa e não paga o imposto sobre o total da casa que aumentou. Então, esse que seria uma reavaliação sobre a planta genérica. E também colocar o pessoal da fiscalização para efetivamente cobrar. Tem muitas empresas abertas em Serrana que não recolhem impostos, não são nem abertas na prefeitura. Então, com as portas abertas, vendendo, prestando serviço e etc. Então, a partir do momento que ele não recolhe impostos para a própria cidade dele, como que ele pode ter uma empresa e ganhar dinheiro dentro da cidade, se ele não contribui com os cofres públicos? Infelizmente, nós temos uma cultura muito ruim em Serrana. Eu falo de Serrana porque é o que eu vivo e convivo e conheço. A gente tem isso, acho que no Brasil todo, quase 90% da população brasileira. Mas não existe o interesse nem de participar de audiências, nem de questionar. Gostam de criticar. Isso é do brasileiro. Vamos criticar porque não tem remédio, vamos criticar porque a merenda não está de boa qualidade, vamos criticar porque tem um buraco na rua, vamos criticar. Mas quando tem a oportunidade de participar e ouvir, por exemplo, na semana passada, retrasada, foi a audiência pública das metas, onde nós apresentamos os dados contábeis do fechamento de janeiro a abril. Quase não tinha população. Quase não, tinha meia dúzia de pessoas. Alguns do Conselho da Saúde, outros que vieram porque vieram acompanhar alguma pessoa, e umas 2 ou 3 pessoas de fora. Então, na hora que a população tem que realmente se unir, participar, eu sempre falo, você veio hoje, na próxima traz um vizinho, traz o seu filho, o seu marido, quer dizer, você veio um só, na próxima são 2, nós temos 4, cada um trouxe a 1, serão 8, os próximos, se todo mundo trouxer a 1, serão 16, então é a motivação de cada um também, com relação a essa participação. Doutora, quer perguntar alguma coisa especificamente do projeto de lei? Não? Não tenho dúvida, acho que eu passo para os caros vereadores. Ok. Posso fazer uma pergunta vista alta aqui? Maria José, deixa eu te fazer uma pergunta técnica, para a gente até entender, até importante acho que para todos. A LDO, ela vem com rúbricas, é isso? Não. Ela vem já com os valores estimados para ser gasto, ou vem... Não. Valores são só na LOA, no orçamento, efetivamente. Tá, então na LDO vem só a rúbrica, não vem valores, é isso? Não vem nem rúbricas. Ela vem apenas as direções que nós vamos tomar com relação ao orçamento. Tá. Quais são as pretensões de se realizar? Se a folha estiver alta, o que tem que ser realizado para abaixar a folha? Quando a gente for repassar um recurso para uma entidade, quais são as exigências para essa entidade receber o recurso? Tá, então, por exemplo, os estudantes, é uma luta que eu sempre tenho, até junto à doutora aí, a doutora está montando um projeto para a gente poder apresentar na LDO, e até a gente levantou, no PPA, por exemplo, está orçado R$750 mil, que seria baseado no que é hoje R$4 por estudante por dia letivo de aula. Aí a gente está pleiteando aí uma emenda na LDO para que aumente para R$1.300.000. Esse recurso, automaticamente a gente não pode aumentar o valor, tem que retirar de alguns outros setores para poder remanejar. Só que no PPA, ele foi orçado, estimado para esse ano, um exemplo, R$750 mil.
ano. Então, a gente está pleiteando 1.300.000. No caso, precisaria fazer uma emenda no PPA, ou no PPA ele é só estimativa? Na verdade, assim, o PPA vamos falar assim, uma forma mais fácil para o pessoal entender. O PPA seria o avô, a LDO seria o pai e a LOA seria o filho. Então, o PPA, ele vem e apresenta os programas de governo e os valores estimados de arrecadação de despesas para 4 anos, certo? Na LDO, a gente diz quais são as diretrizes para se executar por um ano só, porque a gente manda a LDO ano a ano, e na LOA, efetivamente, que a gente vai fazer o orçamento, onde nós vamos separar por rubricas, na parte tanto de receita quanto de despesas. Na LDO? Não, na LOA. Na LOA. As 3 peças contábeis, elas têm que ser compatíveis. Então, se você fizer uma emenda na LDO, você já tem que colocar no documento dessa emenda que você também está emendando o PPA, porque ele não pode ser diferente. Tá. Na LDO, nessa emenda que a gente fizer na LDO, nesse documento, já menciona o PPA. Já menciona. Não precisa apresentar uma emenda no PPA em específico. Você já fala que você está pedindo para alterar. Porque na hora que a gente, eu e a doutora, a gente conversando, a doutora até chegou a essa situação, falou, Tiago, só que vai ser assim, barrado pelo fato do PPA não ter previsão, já está previsto, por exemplo, 750.000. Aí eu fiquei pensando, falei, mas, por exemplo, então não pode ter nenhuma surpresa no meio do mandato, de repente arrecada muito, não pode ser gasto a mais e tal. Não, então é dessa forma. Desde que você faça a emenda na LDO e já pedindo para essa emenda ser compatível à peça do PPA. Já alterar o PPA. Exatamente. E aumentar na LDO, nessa emenda, dizer já para os próximos anos ou só em específico? Nesse caso, só 2019. Aí, no ano que vem, de novo, faz para 2020, porque no caso está previsto até 2021, né, o PPA. Exatamente. É de 2017 a 2021. 2018 a 2021. Ele é feito em 2017. É verdade, isso. 2018, a gente aprova em 2017 e vale para os 4 próximos anos, tá? Isso. Doutor, então, acho que não vai ter nenhum problema, né? Dá para a gente fazer a emenda e... É que eu comentei com o Tiago que precisa ter essa compatibilidade. Sim. Né? A LDO precisa ser compatível com o PPA. Sim. A gente faz um artigo colocando essa alteração do PPA. Isso, aí vocês só vão ter que mencionar de qual setor vocês vão tirar para suplementar dentro da LDO para esse caso que ele está falando. Sim. Tá. A dúvida era mais se a gente não ficaria, se essa emenda não seria prejudicada devido ao fato do PPA não estar orçando esse valor exato. Então aí a gente já menciona nessa emenda. Legal, obrigado. Eu quero falar de comissão, isso é muito importante, porque geralmente os tribunais hoje eles estão cobrando que isso é muito importante essas reuniões, viu, doutora? Viu, Rubinho? Vereador? Doutora, porque tem o tribunal cobra essas existências, né, cobra para que, poxa, eu quero ser membro, eu quero ser vice, eu quero ser, mas você tem que ter responsabilidade, e responsabilidade é o quê? É o futuro do município. Comprometimento. Né? Então, porque é um cumprimento que você tem que ter. Não vou citar o nome de vereadores, não, mas muitos vereadores por aí, não, eu quero ser presidente. Mas e aí, presidente? Mas você tem que ter responsabilidade. Eu quero ser membro, eu quero ser vice. Você tem que ter responsabilidade. Né? Então, finanças e orçamento. O plano anual, o ano que vem, o município da nossa cidade. É a preparação do orçamento, né? Tá aí. Agora, não, o fulano está lá, mas na hora H, que está aqui, tem que comparecer nas reuniões, isso que é muito importante. Eu seja presidente, ou eu não seja vereador, eu não sei qual é o meu futuro que vai ser, Deus é quem programa, mas eu peço para que quem esteja me ouvindo, para quem faz parte de uma comissão, tenha responsabilidade, que isso é muito importante. Não é obrigado, eu sou presidente, não, faço parte de finanças e orçamento, é minha obrigação de comparecer na sessão, na reunião com a doutora aqui. E isso poucos que comparecem e que faz. Isso que é importante. O futuro do município é aqui. É agora. O ano que vem
o plano anual, que é 2019. O Tiago deu os parabéns para ele, porque ele comparece, ele é presente. Eu só tenho que lhe dar parabéns, viu, Tiago? Por tudo. Isso aí. Não, na verdade é o seguinte, a porcentagem que é obrigatória por lei, que é os 25 para a educação e os 15 para a saúde, não são usados através de recursos que vêm para algum benefício. Nem os vinculados, por exemplo, saúde recebe recurso do SUS e recebe recurso do Estado, fora as emendas parlamentares, certo? O que nós temos que usar 15% com a saúde é só do recurso próprio, que são os impostos que a Prefeitura arrecada. Ela vai desafogar sim, em termos, porque, por exemplo, se a emenda vir especificamente para reformar um posto de saúde, só pode ser utilizado para reformar o posto de saúde, mesmo que precise comprar medicação. Se ela vir para comprar uma ambulância, vai ser para comprar uma ambulância e daquela, exatamente com todas as terminologias que eles exigem. A ambulância do tamanho tal, com farol tal, porque até isso eles colocam na emenda. Então, ele auxilia ou a educação, a saúde, caso venha uma emenda parlamentar, auxilia financeiramente a arrecadação da prefeitura, certo? Então, ele beneficia na parte de despesa de pessoal, mas, em contrapartida, ele não vai ser utilizado para outras finalidades que não o que a emenda determinar. Entendeu? Consegui ser claro? Posso? Só uma parte? Eu acho que, só para mim, talvez eu raciocino, eu acho que ele quis dizer o seguinte, por exemplo, a gente aprova o orçamento, uma meta aí para se preparar a LOA. Mas, de repente, nesse decorrer, chega um recurso extra. Teria que ser encaixado na LDO, teria que ser encaixado na LOA, ou como que ele é gasto, né? Não sei, talvez seja isso que você está... Bom, vou tentar responder a pergunta do Tiago, se eu conseguir entender. Com relação às receitas que nós arrecadamos como excesso de arrecadação, porque tudo que não está previsto entra como excesso de arrecadação. Ele vai entrar como excesso de arrecadação, lança no orçamento do exercício que está em curso e, automaticamente, a cada 4 meses, eu tenho que mandar as peças contábeis para o Tribunal de Contas. As peças são quais? PPA, LDO e LOA. Então, quando eu faço um lançamento no meu orçamento de excesso de arrecadação por uma emenda parlamentar, seja para saúde, educação, infraestrutura, o que quer que seja, eu vou compatibilizar as 3 peças. Eu altero a LDO e o PPA automaticamente no sistema e mando as 3 peças compatíveis. Então, no que eu altero o orçamento por conta de uma arrecadação que não está prevista, eu altero o PPA e LDO também, porque senão eu não consigo mandar as peças para o Aldesp, que eu mando a cada 4 meses. Certo? Já com relação a desafogar o orçamento, como você está dizendo, vai melhorar a arrecadação, como eu disse, vai melhorar em termos. Por quê? Porque ele vem especificamente para algum tipo de despesa. O prefeito não pode receber uma emenda que venha de qualquer deputado que seja, ou algum tipo de recurso, e gastar com algo que não seja o que está descrito naquela emenda. Ele já vem pré-determinado para o que vai se gastar. Então, toda receita que vem além do orçamento, ela já tem uma despesa vinculada a ela. Ele não vai vir para melhorar a arrecadação. Ele vai vir e vai ter uma despesa ao mesmo tempo. Consegui ser claro ou não? Você entendeu? Sim, até pegando... Até pegando um gancho aí na Maria José, em 2005, eu entrei, primeira vez, 2005.
E em 2006, 2007 a gente conseguiu 2 ambulâncias aí pelo um deputado Ilê Araújo de Americana. Eu fui com o Valera, na época ele era prefeito também antes, né, de ser agora. E ele disse, não, eu vou doar para a Serrana 100 mil para comprar 2 ambulâncias pequenas, né? Mas para comprar aquelas 2 ambulâncias, a prefeitura tinha que dar com aquele posto que você está falando, de 25%. E senão eu não comprava as ambulâncias. E aí eu ficava no pé do Valério chorando. E o dinheiro veio. Se a prefeitura não entrasse com os 25%, a emenda volta. Ela volta. Ela não compra. Se o prefeito falar, não, cruzar o braço, o dinheiro volta. Então, e desde lá vem vindo dessa forma. As ambulâncias já devem ser sucata já, e já tem foto dela, tem documento. Isso foi em 2007 ainda. Tá, então é o mesmo. Só mais uma observação. Talvez o que o Morfo também, talvez não. Para mim também ainda ficou ainda vago. No caso, verba de custeio. Emenda em custeio, no caso. Porque aí sim, eu acho que entra no que ele está falando. Porque o custeio, ele pode gastar, pagar médico, pode. Aí sim desafoga. Aí no caso, como que ele. Sim. Aí a gente vai chegar numa outra situação. Porém, eu acho difícil, ou não vou dizer impossível, mas eu acho bem difícil um deputado mandar um recurso para a prefeitura para gastar com custeio, porque eles querem que apareça o dinheiro que eles deram. Então, só que eu consegui com o Luiz Lauro, agora, 200 mil reais, que é para custeio. Certo. Então vai acontecer exatamente isso aí. Se efetivamente esse recurso vir para custeio e não tiver nenhuma vinculação à exigência de se gastar, aí a gente pode pagar médico, pode pagar medicamento, pode pagar funcionários da saúde, caso for para a saúde, aí sim. Sim, aí sim. 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 Mas... Tá, mas vamos lá, vamos com calma. Pelo seguinte, a gente tem a obrigação de gastar 15% dos recursos próprios com a saúde. Independente de vir 1 milhão de um vereador, de um deputado, com o intuito de ajudar no custeio, que pode pagar folha, encargos, etc., mas 15% é obrigatório se gastar com o tesouro. Então, vai comprar medicamento, então vai comprar material de enfermagem, vai pagar os médicos do UPA, vai repassar uma verba para a Santa Casa, mas a folha, ele não vai poder pagar de tudo da saúde com esse recurso, porque senão ele não vai aplicar os 15%. Certo? Aí o mês que ele não utilizou mais do que 15, porque a saúde a gente gasta de 35 a 40 por mês com o custeio em geral, aí, como você falou, vamos supor que esse recurso veio, a gente tira os 15, que é obrigatório da prefeitura, e sobra aí mais 25% que a gente usou com esse dinheiro do deputado. Aí eu usei um mês, no outro mês eu ainda usei mais um pouco, que o dinheiro ainda deu. Você está me perguntando se o que eu iria usar com a saúde e não usei, se vai ficar na conta da saúde para ser usado posteriormente. Não, porque nós aplicamos os 15%. Nós já cumprimos a obrigação da porcentagem. Então, eu posso usar em outra pasta. Entendeu? Porque eu tenho a obrigação de ter o dinheiro na conta de 15% de impostos. Isso é obrigatório. Se eu gasto 40% e tudo sai do tesouro, eu tenho 40% de gasto com a saúde. Se eu recebi uma verba extra, que eu posso pagar salário, que eu posso pagar encargos, eu vou pagar os 15% da saúde e o restante que eu gastaria, que seria mais os 25%, eu vou gastar com outra área que eu preciso. Entendeu? Amor, na realidade eu não tenho a obrigatoriedade de reservar esse dinheiro para a saúde, porque ele não é um dinheiro da saúde, ele é um dinheiro de toda a prefeitura, certo? Que 15% é obrigatório com a saúde. Acima disso não é. Então, se eu estou gastando acima dos 15% e eu tive uma verba extra para desafogar esses 40% ou 35% que eu gasto com a saúde, eu posso usar o que sobraria, que eu iria gastar com a saúde, com outra pasta, não obrigatoriamente com a saúde. Consegui ser claro?
É porque na realidade você tem que dividir o que é recurso próprio e o que vem de fora. Porque o limite você tem que ser gasto com recurso próprio. Pode. Você pode gastar o que você tinha programado para gastar e, se vir algum extra, a administração poderia investir mais em remédio, no médico, na ambulância. Se não tiver uma vinculação, né, com a emenda igual. Sim. Sim. Deveria ser mais flexível, né? É uma questão de organização orçamentária, por isso que na realidade fica com essa restrição de aplicar o dinheiro naquela pasta. Até não precisa nem sair da pasta. Muitas vezes acontece de vir um recurso específico, vamos voltar de novo para a área da saúde, para comprar, sei lá, um remédio X, a quantidade Y. Inclusive, muitas vezes eles pedem até para comprar, como eles chamam de carona, dos processos que eles fazem, ou no Estado ou no governo federal, Ministério da Saúde, etc. Aí, se você não compra exatamente aquilo que eles determinaram, a hora que você for prestar conta, você tem que devolver o recurso. Então, eles especificam muito, tanto a área, quanto o que eles querem. Então, como eu estava falando no começo, uma ambulância. Os deputados estão soltando um monte de emendas agora, porque vai entrar eleição e eles querem voto, né? A gente não é bobo, a gente sabe que essa que é a intenção. Não é ajudar, é fazer voto. Então, aí eles mandam, por exemplo, 100 mil, só que eles especificam a ambulância, que eles fizeram um pedido lá atrás, com uma série de tópicos que tem que constar na licitação, mas que a ambulância hoje não custa mais 100 mil, ela custa 150 mil. Então, para a prefeitura licitar, ela vai ter que colocar 50 mil do recurso próprio dela, mais os 100 que vai vir, aí ela vai gastar com a publicação, aí às vezes vem a empresa, eles não conseguem fechar
aí dá fracassado, aí tem que republicar, gasta com uma republicação novamente. Então, muitas vezes, é que eu não sou política, mas muitas vezes o político deveria falar assim, deputado, eu não quero, manda para outro município. Porque é presente de grego. Você entendeu? A prefeitura está quebrada, não tem recurso. Ai, olha, veio 100 mil do deputado XYZ. Ok, mas com 100 mil eu não compro a ambulância que está na emenda parlamentar. Eu vou ter que pôr 50 mil. E eu não tenho. Tá, você está falando. Sim, você está falando isso num todo. Vamos pensar num todo Brasil, realmente seria muito bom. Mas especificamente em determinada prefeitura, o prefeito, o gestor, ele tem que analisar financeiramente se ele tem os 50 mil para cumprir. Porque se ele faz a licitação, ok, ele tem que colocar as duas rubricas de despesa. Uma que é vinculado, a empresa sabe que vai entregar o carro e vai receber aquele valor à vista, bem dizer, e o outro que é recurso do Tesouro. E como você vai me pagar? Ah, eu vou dividir em 10 vezes para você. Não, eu não quero. Aí não vem nem empresa para participar da licitação. Porque na realidade, amor, foi uma surpresa. Você já tem a dotação já está tudo dividido entre as pastas, né? Com limite. Então, se vem uma emenda para você complementar, você tem que tirar, você tem que modificar o orçamento. E isso que às vezes é um pouco desgastante. E não é uma coisa. Às vezes você vai se surpreender com mais de uma emenda que tem que entrar recurso da receita própria. Isso. Às vezes ocorre de devolver recurso porque não tem a contrapartida. Sim, sem dúvida. Quanto a isso, não tenho dúvida. É porque a prefeitura tem todas as secretarias em volta dela e a prioridade é funcionário. Que a gente está com uma folha com 60% do orçamento. Sim. Onde tem que acertar. Sim. Sim. Sim.
licitação. A gente queria 2 veículos na cidade? Sim, claro. Porque há uns meses atrás a população não meteu no pau na administração. Porque não tinha mudança para mudar, para deixar um negócio todo com tudo separado com a licitação. Não tinha isso. É a mesma coisa, por exemplo, você ganhar uma creche, um exemplo. A hora que você vai ganhar uma creche, não, eu vou te dar tudo, você só tem que ter o terreno. Ok, a prefeitura tem vários terrenos, vamos construir a creche. Mas e para equipar a creche? E para colocar o pessoal para trabalhar na creche? Entendeu? Então, se eu já estou com a folha alta, tá, eu vou adequar a folha. Por mais que eu consiga adequar dentro do limite que a lei exige, mas eu vou ter que contratar mais profissionais. Porque eu não vou poder tirar das outras escolas e unidades que eu tenho para atender aquela creche, porque eu vou deixar as outras defasadas com relação ao pessoal. Vou ter que comprar o material para trabalho. Então, tudo isso vai encarecer a administração. Pode-se conseguir uma outra emenda de algum outro deputado para equipar, para ajudar num custeio da folha de pagamento? Pode, mas são suposições e tentativas. Certo? Mas sobre a folha de pagamento, está 60%. Na verdade, eu falei 60 porque eu arredondei. No final do ano, nós fechamos com 58,85, se eu não me engano, e o primeiro quadrimestre deu 57,63, alguma coisa assim, que eu apresentei na audiência pública passada. Então, deu uma reduzida de 1%. Atitudes o prefeito tem tomado. Está difícil de conseguir baixar a folha, porque o primeiro quadrimestre é a época que a receita é melhor, que a receita ajuda na despesa de pessoal. De maio em diante, a receita cai. Final de ano, então, é um caos. E nós temos 13 folhas, fora as férias dos funcionários. Entendeu? Então, tudo isso encarece a folha. E os salários de Serrana são salários muito bons. É da região que paga melhor, porque se você comparar Serrana com Ribeirão Preto, a diferença salarial, prefeitura, cargos parecidos, a diferença é muito pequena na proporção do tamanho da cidade. Então, os cargos que a prefeitura tem em geral, não só os de comissão, lógico que os de comissão também são cargos elevados, mas até os funcionários de carreira, que estão lá há muito tempo, os salários são altos, são salários muito bons, mas o ticket, que é um ticket muito bom. Então, tudo isso acaba encarecendo. O ticket não influencia na folha, mas aumenta a despesa da prefeitura em si. E são benefícios que, infelizmente, nós temos problemas de muitos funcionários, não posso dizer em porcentagem, mas temos muitos funcionários, tanto de carreira quanto de cargo, comissão, que não trabalham. Entendeu? Que aí você tem que contratar um outro para fazer o serviço que seria daquele. E nada se faz. Isso não é nessa administração, isso é de Serrana, de muitos e muitos anos. Tem funcionários lá de 20 anos que são formados e estão num cargo específico e não fazem a função. Aí tem que contratar um outro para exercer a função daquele funcionário. Então, tudo isso encarece a folha. Colocar na ponta do lápis o que efetivamente teria que acontecer para melhorar a situação da folha de Serrana seriam muitos tópicos, sabe? Ver a situação do funcionário, aquele que realmente é assíduo, que faz a função dele com dedicação, se preocupando com o município. Uma reforma administrativa séria, né? Sim, exatamente. Que leva séria, em consideração. Isso que você falou, séria, não política. Não, porque foi meu eleitor, porque o vereador pediu, porque tem tudo isso. Infelizmente tem tudo isso. Isso não encerra, no Brasil é assim. Então, onde fica mais difícil de você conseguir reduzir a despesa. E a gente tem uma folha alta, uma dívida ativa que fechou 2017 com 68 milhões de reais. Nosso orçamento, só da prefeitura, são 75 milhões. Você tem uma dívida ativa de 68, que as pessoas não pagam a água, que as pessoas não pagam os impostos. Por quê? Vamos um exemplo. Eu não pago porque eu votei no Valério, não vou dar meu dinheiro para ele porque ele está lá porque eu votei nele. Aí eu não pago porque eu não votei no Valério. Então eu não vou dar meu dinheiro para ele roubar na administração. Porque é o que a gente escuta. Quem é contra fala isso e quem é do lado, não, eu coloquei ele lá, ele já está lá porque eu pus ele. Entendeu? Então essa cultura, essa mesquinhez que as pessoas não entendem, que o pagamento dos impostos é o que vai ser utilizado
na saúde, na educação, no recap da cidade, na limpeza. Entendeu? De repente, não precisar contratar tantos cargos, não precisar pagar tanta gratificação. Porque o funcionário na prefeitura, ele só faz algo além se ele ganhar. E esse algo além não é assim, eu sou meu cargo de auxiliar administrativo. O prefeito pediu para eu trabalhar na escola X e ser diretora. Não, não é isso. Ele vai fazer o serviço de auxiliar administrativo. Só que ao invés dele só pegar um papel e escrever ofício, ele tem que também separar esses documentos. É serviço de auxiliar administrativo, mas ele quer ganhar uma gratificação para fazer o serviço que está na descrição do cargo dele. Aí, para não se indispor, para não pagar, contrata um pelo cargo em comissão, para poder exercer a função que é do funcionário concursado. Entendeu? Infelizmente, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Eu sou cargo na prefeitura, tem muitos cargos que trabalham, assim como tem muitos funcionários concursados que dão o sangue pela prefeitura. Mas, infelizmente, tem essas pessoas que não estão nem aí com a administração. Não estão nem aí com a população. Não estão nem aí com o dinheiro público. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso, mais ou menos. Não chega ao limite exigido por lei. Mesmo porque sempre vão ter contas reprovadas, generalizando. O doutor Nelson teve as contas reprovadas por conta disso, Tonhão vai ter os 4 anos. Então. É que na realidade, amor, é uma coisa que já é crônica. Um exemplo, vai abrir um concurso público, você sabe que vai entrar funcionários que é efetivo, que vai impactar na folha de pagamento. Então, é algo que é um planejamento que deveria ter desde o início. Então, o problema maior nesse sentido, como que eu posso te dizer assim, situações estão sendo feitas, atitudes estão sendo tomadas, tanto que por conta disso já reduziu 1% do fechamento. Sim, cortou alguns cargos, exatamente, cortou gratificações. Gratificações não estão sendo pagas mais. Agora está sendo feito um novo estudo para poder melhorar mais essa queda de folha. Entendeu? Mesmo porque foi o que eu falei. Além de reduzir a folha, tem que se lembrar que a receita cai daqui para o final do ano. E isso aumenta a despesa de pessoal. Porque são duas situações que são feitas em comparação. É a arrecadação e a despesa. A gente pega a despesa da folha e divide pela arrecadação. Sim, justamente. Não, a gente tem fazendo um acompanhamento mês a mês. Cada fechamento de mês eu fecho a folha, fecho as receitas e passo a porcentagem. Não melhorou nada, baixou só um pouquinho, tem que fazer mais alguma coisa para efetivamente melhorar. Sim, é isso que eu estou falando. Tem sido feito um trabalho mês a mês. As pessoas não pagam.
Ô Murphy, mas... São duas as... Ô Murphy, tem duas ações que tem que fazer. Ô Murphy, na realidade, são duas ações que tem que ocorrer. Lógico, diminuir o custo da folha de pagamento e aumentar a receita. Porque se você aumentar a receita, automaticamente você diminui o limite entendeu? Impacta direto na folha de pagamento. Que foi o que eu falei no início. O IPTU vai ser ampliado de acordo com a planta genérica e a fiscalização efetiva em empresas que estão abertas não estão recolhendo impostos para a prefeitura. Quanto ao que você está falando, de efetivamente fazer alguma ação para se reduzir a despesa com a folha, como eu disse, tem sido feito mês a mês o levantamento e a apuração das porcentagens para realmente ver o quanto que isso está impactando na despesa. Porém, cada ação que você faz mês a mês, ela só é sentida 12 meses depois, porque a gente faz o cálculo, no caso do fechamento de abril, eu pego de maio de 2017 a abril de 2018. Então, se até 2017 eu fechei o ano com quase 60, isso vai ser sentido no decorrer de 2018, mesmo que se tome ações pontuais para reduzir a despesa de pessoal. Você entendeu? E outro detalhe, eu sou a contadora da prefeitura, mas eu não participo da administração como um todo. Eu faço a minha parte contábil, entendeu? Eu não dou sugestões, eu não participo das reuniões do núcleo. Isso é entre eles, entendeu? Eu não faço parte de todo esse... vamos sentar, vamos conversar, faz assim, faz assado. Exatamente. Eu não faço parte dessa reunião. Eu faço parte da parte contábil. Eu tenho que controlar. Olha, a folha do senhor está alta e o senhor vai ter problemas com o tribunal. Olha, nós temos que gastar 25 com educação. O senhor não está atingindo, precisa empenhar mais na educação para atingir os 25. Saúde, o senhor está com 40. Precisa reduzir na saúde para poder atender na educação e para sobrar um recurso lá na frente. Porém, nós temos despesas que são fixas. O lixo, a água,
que a gente não recebe, e a gente tem que manter o DAS. Todos esses canos da cidade estão todos podres, estragados. Aí é caríssimo para trocar. Tem canos, inclusive, que nem podem mais ser os canos que são de 1900, lá vai bolinha. Então, são várias despesas que são custos fixos que você não consegue diminuir. Porque a população cresceu, a demanda é muito maior do que era em 2007, em 2005, até mesmo em 2014, 2013, e com isso aumenta a quantidade de lixo. Com isso o lixo fica mais caro, porque é muito mais toneladas que são processadas pelas pessoas. E aí a empresa cobra mais caro. Não só na assistência, na saúde e na educação também, porque o censo escolar, de acordo com a quantidade de alunos que são matriculados no ano todo, que moram na cidade serrana e são considerados serranenses, mesmo que não nascidos aqui, mas moram efetivamente na cidade, vão contar para o censo para vir recurso da educação, para o exercício seguinte. A saúde é per capita. O repasse do SUS, que eles mandam para a saúde, que vem o dinheiro do SUS, que 100% é aplicado com a saúde, essa tabela não é atualizada há mais de 10 anos. Sim, em cima do censo do quê? Da população que diz que é serranense. E o social, mesma coisa. Exatamente. Então, tudo... Exatamente, ele recebe um Bolsa Família. Exatamente. Amor, para você ter uma noção, quando tem, por exemplo, uma ação que aumenta uma alíquota de um imposto, que seja pequeno um aumento, ele só pode ser aplicado no exercício seguinte. Então, tem algumas ações que é realizada que, igual a Maju falou, não vai surtir impacto nenhum agora na folha. E como ela disse, se aumenta... Tem que ações para aumentar a receita e diminuir a folha. Lógico que cargo comissionado vai impactar, a gratificação vai impactar, mas não é tão grande, né, o impacto. Então você tem que elevar a arrecadação, fazer ações para elevar essa arrecadação e diminuir o custo da forma que você falou. Tem que ter esse equilíbrio. E as ações realmente não é da forma que a gente espera, é um pouco demorado. Sim. E na realidade, assim, se for juridicamente para ter um impacto alto por exemplo, na folha de pagamento, 4 anos é pouco. Dúvida. A administração é pouco, né? Se a gente pensar o que isso, uma atitude que vai impactar daqui tanto tempo, na realidade, às vezes vai surtir um efeito para a próxima administração. Uhum. Sim, com certeza. Por isso que tem que ter o cuidado e a... Com certeza. Mas, Ju, eu tenho só uma dúvida. Em questão desse gasto com o pessoal, eu queria saber se você sabe dizer se já foi atingido o limite de redução de 20% com comissionados, que é a primeira medida a ser tomada. Eu acho que os 20% ainda não. Ainda não. Eu acho que não. Ele mandou cargos embora, sim, mas, se eu não me engano, deu uns 10% ou 15% do total. Não chegou a dar os 20%, não. A folha atual está quanto hoje? Fechamento de abril deu 57,60, alguma coisa. Tá. 54 é o limite máximo e 51,3 a gente chama de limite prudencial, que está na lei de responsabilidade fiscal. É quando acende a luz amarela.
prefeito precisa estar no limite prudencial para ter um respiro, para poder dar um aumento para o funcionário. Caso tenha uma queda de arrecadação, ele não ultrapasse os 54. Mas ele tá na linha vermelha. Ele está na linha vermelha. Mas, Ju, normalmente agora, depois no segundo semestre, na realidade, agora tem esse aumento na arrecadação um pouco por conta do IPTU, Sim. que impacta. Sim. Normalmente, quantos por cento depois no segundo semestre que vai aumentar a folha? Quantos? Média de 2%? Não entendi tua pergunta. Um exemplo. Agora você vai arrecadar o IPTU. Sim. Automaticamente impacta na folha de pagamento. Sim. Por isso que se entrar. Sim. Vamos colocar, supondo que tem uma arrecadação boa de IPTU. Sim. Normalmente, depois que passa essa fase do IPTU... Aí quando fechar o mês de agosto, se realmente a arrecadação foi considerável, vai impactar positivamente. A folha vai baixar. Pode ser 2, 3, depende de quanto efetivamente vai entrar de arrecadação. Não dá para falar em porcentagem. Mas não chega a segurar até o restante do ano, não? Não. Porque em dezembro nós temos o 13º. Entendi. E durante todo o ano a gente tem férias de funcionários. E a gente não tem 13 arrecadações. Nós temos 12 meses de arrecadação. É o que justifica aquela abertura de crédito suplementar pra do outubro, mais ou menos. Exatamente. Entendi. Em contrapartida, é o que eu falei para vocês no início. Nós temos muita defasagem de funcionários concursados que não trabalham. Então, é impossível, seja o prefeito que for, trabalhar só com os funcionários concursados. Porque dos funcionários concursados, a gente não sabe a porcentagem, mas vou por aí 50%. 50% é a favor do prefeito, não estou falando do Valério, estou falando prefeitura como um todo. 50% votou no Valério, no prefeito, que é o atual, vamos pôr, e 50% não. Então, automaticamente, esses que são oposição vão fazer braço curto, preguiça, entregar atestado, não vou trabalhar, estou com dor de cabeça, arranquei um dente, sabe? A gente tem muito disso na prefeitura, muito mesmo, infelizmente. Então, para ele poder tocar a administração dele, vamos supor, o contador é concursado, mas é oposição. O advogado é concursado, mas é oposição. Que garantia ele vai ter que esse funcionário vai efetivamente trabalhar imparcialmente para fazer o serviço bem feito? Então, cultural mesmo. Quando o funcionário é concursado, ele tem umas... Sim. Com certeza. Graças a Deus. Porque justamente tem que ter essa atitude, você entendeu? Os cargos, às vezes, fazem o errado, porque tem medo de ser mandados embora. Então, com isso, você perde na sua imparcialidade, no seu profissionalismo, como você está dizendo agora. Então, a gente tem que realmente levar o que é certo. Olha, a situação é assim e é assim que vai ser feita. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falei, tanto da gestão do Tonhão e falo da gestão do Valério, contabilmente, nunca me mandaram fazer nada errado. Faz porque eu estou mandando. Isso nunca aconteceu comigo. Se aconteceu em outros setores, eu não posso dizer. Mas no meu setor, eu garanto que tudo que eu faço na maior lisura, dentro do que a lei me permite. Se não puder, eu não faço. Se quiser me mandar embora, eu pego minha bolsa e vou embora, não tem problema nenhum. Mas o meu nome, para mim, vale muito mais do que qualquer coisa. Tanto que eu ouvi da administração que eu só fiquei com eles porque o Tribunal de Contas que me indicou para que eles continuassem comigo. Entendeu? Então, para mim, isso não tem preço. O Tribunal de Contas falar que eu sou uma boa indicação para continuar onde eu estou, independente de estar o Valério, o João, o Baixão, o Benedito, não deu encerrando, eu vou para Ribeirão, vou para qualquer outro lugar, mas eu sei que eu vou ter meu nome, eu vou conseguir trabalhar em outro lugar. Então, eu não me sujo por qualquer coisa. Mas eu, graças a Deus, como falei, volto a falar, para mim, como profissional, tanto o Valério quanto o João Antônio, nunca falaram, não, eu estou mandando você fazer, você vai fazer e acabou. Não, olha, desse jeito não pode, a gente pode fazer assim ou assado, mas dessa maneira não pode. Então, vamos fazer do jeito que você está falando. Então, quanto a isso, eu não tenho o que falar. Parabéns, viu? Parabéns, isso se chama
comprometimento. Obrigada, imagina. A prefeitura é uma empresa. Sim, sem Tem dúvida. que conscientizar que ele é uma empresa, mas aí é onde chega essas situações. Né? Porque a política sim, a partir do momento que acabou a política, tem de unir e trabalhar. Com certeza. Tá ligada mesmo. Colocar lá 10 pessoas lá, não tem nada a ver, vai ultrapassar a folha de pagamento. Mesma coisa, eu vou colocar 10 pessoas aqui na Câmara, o responsável sou eu, e já vão pegar meu pé, não pode, uma coisa assim que a gente sabe. Tem cada setor, Câmara, prefeitura, mas é muito bem seguido. Desculpa aí a ausência de algumas pessoas que Gino, você não precisa pedir desculpa não, porque eu já estou acostumado. Se quiser fazer mais alguma pergunta... Posso fazer, presidente? Vou fazer uma pergunta para o José. Primeiramente, desculpa, tive que ausentar rapidinho, tinha justificado já antes. Não sei se, na minha ausência aqui, não sei se foi citada essa situação. A Santa Casa ainda está sob intervenção? Tá. Sim. A folha de pagamento, no caso, aquela mesma tese que eu já venho falando já há algum tempo, ainda continua não entrando na folha de pagamento do município, né? Que deveria entrar. Deveria em termos, porque como a gente está com intervenção, a gente não abraçou a Santa Casa como UPA. Né? Nós estamos por intervenção, por determinação judicial, inclusive a Prefeitura tem um processo contra a DRS para que o governo do Estado repasse para a Prefeitura a metade de tudo que ainda não deu certo aquilo? Não, ainda não. Ainda está na Justiça. Então, se esse dinheiro vier, aí vai dar uma desafogada na Prefeitura, com certeza, porque são em torno de 5 milhões, mais ou menos, porque quando teve a intervenção da Santa Casa, era metade Prefeitura e metade Estado. O que o Estado fez? Toma que o filho é teu. E se a Prefeitura não assume, ia fechar a Santa Casa. Então, o gasto... Sim. Não, é do Tesouro, porque é o Tesouro que tocou a Santa Casa. A Prefeitura, com recurso do Tesouro, que toca a Santa Casa. Sendo que era para ter tocado. Exatamente. Por determinação judicial. Exatamente. O Tesouro é aqueles 15% que estava falando. Isso. Entendeu? Então, aí, no caso, nesse sentido, a intervenção da Santa Casa, deixando o Estado entrando com o recurso que ele deveria ter assumido na época da intervenção, aí sim vai desafogar a receita da Prefeitura e, com certeza, a folha vai cair. Certo? Mas tudo bem, vamos contar com o ovo no papo da galinha, que está na Justiça, a gente não sabe, pode demorar ainda aí, como diria o Tonhão, 1000 anos. Né? Então, vamos aguardar. Agora, com relação à pergunta do Tiago, a Santa Casa tem folha de pagamento. E lá, a folha de pagamento da Santa Casa não imputa na folha da Prefeitura. Por quê? Porque a gente não repassa dinheiro para pagar funcionário.
Lá não existe empenho, lá não existe categoria econômica. A gente está só como interventor. Então a gente faz um repasse e eles prestam contas para a prefeitura. Entendeu? É como se fosse um... Exatamente, exatamente. Não. Não. Normalmente é quanto? Cada mês ele dá uma... Você tem essa noção? É mais ou menos uns 150 mil, 200 mil, 180 mil, depende, de mês para mês é mais ou menos isso por mês. Cada pessoa aqui internada, que é um leito, digamos, né? Cada leito, 60% é o governo, né, e 40% a prefeitura, é isso? Eu acho que nem seria isso. Acho que é mais 60 a prefeitura e 40 o governo. Porque a tabela do SUS está defasada há mais de 10 anos. Internada lá hoje, eu interno lá hoje. Vamos supor, a obrigação do SUS é mandar 60% e a prefeitura 40%. Só que hoje a prefeitura quem está mandando 60%. O Estado não está mandando os 40%. Nem os 40% está mandando. Por isso que está nessa... Mas hoje o Estado não dá nada. Não, nem medicamento, nada. Tudo. Desde a intervenção, desde 2014. Só uma parte. Mas no dia que o secretário esteve aqui, ele falou que quando há a internação, o SUS que paga. Sim, quando tem atendimento pelo SUS, o SUS manda o recurso, passa pela conta da prefeitura e a prefeitura repassa para Santa Casa. Mas o governo paga, o SUS paga internação, sim. 100%. O problema é que a tabela do SUS é baixa. Tá, então, mas... paga 100% dentro da tabela, mas não supre não supriria o custo que o paciente tem. Lavar a roupa que ele fica no hospital internado, a comida, limpar, manter o enfermeiro, o médico, etc. 50% para a prefeitura. 40% para a prefeitura, 60% para o governo. E o andamento que está a Santa Casa, tem previsão de inaugurar aquela outra parte lá? Na última audiência que a gente teve aqui, o Denis recebeu uma ligação e disse que está previsto para julho, agosto, alguma coisa assim, ele falou na audiência. Mas está em reforma, está ainda terminando, não mas tá? eu não sei te dizer, não tenho conhecimento com relação a isso, não. E aí, isso é político, só que isso é político. Ano de eleição acontece tudo, sim. Né? Só que aí, só uma, né, acho que é uma coisa muito importante até, acho que desafoga muito, né, a nossa cidade, só que a Santa Casa que vai arcar com o custo total. Não. É do Estado. Então, mas a Santa Casa aí, ela ia fazer aquela intenção que ia acontecer, alugar, fazer tipo um aluguel dos leitos, né? Para poder, porque aí a Santa Casa arrecada. Ah, tá. Então, aquela parceria. Nesse sentido. Isso. Porque a preocupação. Então, eu não tenho esse conhecimento. Isso, eu ia chegar nessa parte, porque tem um prazo para término da intervenção, né? Segundo a gente tem informações, mas a preocupação é a seguinte, por exemplo, vem o Estado e pega aquele prédio novo da Santa Casa, né? Coloca ele para funcionar. E a Santa Casa, quebra, um exemplo, porque não vai ter, porque ou o município mantém ela, ou o convênio, os convênios, né, os exames que a Santa Casa faz, consegue, porque uma vez até quando o padre assumiu tudo, ele fez um levantamento, um exemplo, Santa Casa gasta 600 mil e arrecada 300. Então ficava sempre aquela diferença, por isso que o município, por isso que teve aquela intervenção, toda aquela situação, porque por isso que completa, né?
É, porque se virar HC, a gente sabe que às vezes um paciente da nossa cidade que está precisando do leito não tem, e vem um paciente de fora, essa é a preocupação, porque hoje se um paciente está no UPA, para internar, ele vai descer lá para a Santa Casa, a gente tem essa certeza, porque está no nosso controle, mas depois que sai do controle, acabou, aí ele entra na regulação, olha para você ver que situação. Então, tem que... Você quer falar assim, quantos vai ficar para cá, para o município, Só que eu acho que talvez são informações que acho que já saem um pouco fora da alçada da... Seria realmente que o secretário da Saúde fez. Já é menos que... Dá quase 2 milhões por ano, né? Sim. Porque, na verdade, eu não participo dessas reuniões, desses acordos que estão sendo feitos, então eu não sei o que efetivamente estão combinando nesse sentido. Eu não tinha nem conhecimento que a Santa Casa tinha intenção de alugar os quartos para o hospital, caso ele realmente seja inaugurado. Então, eu já, na parte da área da saúde, especificamente, eu não participo de reuniões, eu não sei dizer. Sim. É mais técnico. Aquelas metas lá, a gente tem. Enquanto o pessoal vê ali se vai fazer alguma pergunta, só para mim, você acha que o prefeito fecha gastando os 25% na educação, pela estimativa que está hoje, os 15% da saúde? Isso sim, as porcentagens. Está dentro da... As porcentagens sim. Maria José, as metas, você lembra que normalmente o Tribunal de Contas, todo exercício ele aponta, teve previsão agora daquelas metas que foram repassadas? Na verdade não, eu coloquei como metas físicas as metas financeiras. Entendi. Entendeu? Porque se eu tenho pretensão de gastar 1 milhão, eu vou ter como meta física 1 milhão. Pelo menos eu tenho um parâmetro para poder finalizar a cada quadrimestre e o exercício também. Nesse orçamento previsto para 2019, está incluso a previsão da construção do prédio? Sim. Tá, né? Só isso. Tá certo. Não tem sessão de cultura, né? Na realidade, a Vanessa até se comprometeu a fazer uns slides. A gente poderia colocar para rodar, para... chegar meia hora antes aqui, convidar os vereadores para ser 7h30, para todo mundo ver. Porque agora está encerrando, gente, a segunda, essa primeira etapa da licitação do projeto. O projeto já até teve aprovação pela prefeitura, a gente só vai pegar os documentos e já vai começar a licitar a segunda fase agora, que é o início da construção. Não, na realidade, assim, a gente entregou a documentação. É porque a Vanessa, ela não é responsável técnico pela execução. Ela é só do projeto. Isso. E ela está nos ajudando, porque ela está, por enquanto, ela está como responsável técnico da execução. E para aprovação a gente precisa dela, né? Só que depois a gente vai substituir.
E ela está nos ajudando nesse ponto, porque ou nós vamos fazer um projeto de cooperação para a prefeitura, né? Na realidade, ao invés de a gente gastar com engenheiro para acompanhar a execução da obra, esse projeto, na realidade, ele visa ter uma cooperação do executivo com o legislativo. E o próprio engenheiro da prefeitura iria acompanhar a execução da obra. Né, por uma questão de economia. Se der certo, a execução. A empresa. Isso. É que na realidade tem essa distinção. Tem o engenheiro da empresa que vai acompanhar, lógico. Mas tem que estar cadastrado um engenheiro para a fase de execução. E esse engenheiro... A que fez, porque na realidade é o seguinte, tem alguns material que é utilizado, isso, uma planilha de custos. Isso, é a que vai é a que está realizando o projeto. Então, provavelmente vocês vão apresentar o desenho junto com o orçamento que vai ser Sim. com uma variação. Com variação. Porque na realidade é o seguinte, já é um custo acima do valor de mercado para construção, para órgão público. Porque tem uma série de implicações. E a tabela que eles utilizam como parâmetro, às vezes varia. Né? Então, é um valor que na realidade vai sofrer alteração no... Né? O material que foi cotado agora, às vezes não vai estar o mesmo valor. Às vezes pode diminuir, pode aumentar. Então, varia. Mas vai ser apresentada uma planilha, sim. Isso. Ô, doutor, depois de pronta a Câmara, ela passa a ser patrimônio da Câmara ou da Prefeitura? Na realidade, não é da Câmara em si, né? Porque tudo é da Prefeitura, né? A Câmara não tem personalidade jurídica, né? Na realidade, a personalidade, ela não tem personalidade jurídica. Tem orçamento próprio, né? A gente é um orçamento só, né? E tanto é que se você puxar a matrícula, vai estar a Prefeitura Municipal. Tá. Não sei se já encerrou esse assunto, mas eu queria voltar numa coisa aqui. Na última sessão, até na reunião da comissão, a gente abordei isso com a doutora, né? E sobre o Fundo Municipal de Educação. É uma exigência do tribunal? Tem alguma exigência? Ou o prefeito que, junto com o secretário, definiu criar esse fundo? Porque eu vi lá que vai centralizar todos os repasses, qualquer recurso que vir, até de doações e tudo mais, perante a educação, vai vir tudo nesse fundo. É uma exigência do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem até 31 de julho para criar o fundo, o CNPJ e todas as contas da educação vinculadas ao CNPJ do fundo, como já é com a saúde. Porque qual que é a ideia? A prefeitura tem processos. Quando tem processos e tem algum bloqueio judicial, eles pegam qualquer conta com o CNPJ da prefeitura que tenha recurso. Então já pegou o recurso do QESE, do Fundeb, já pegou o recurso do SUS. Então isso prejudica, no caso, o famoso sequestro, né? Exatamente. Aí a prefeitura tem que tirar do recurso do Tesouro para transferir para o recurso que teve o bloqueio judicial. Às vezes não devolve, às vezes fica perdido esse dinheiro. E, no caso, o setor, a educação, a saúde, ou até mesmo o social, só que o social ainda não tem essa exigência, acaba sendo prejudicado. Então, isso foi uma decisão do FNDE. Saiu uma portaria determinando que até 31 de julho tem que abrir o CNPJ e transferir todas as Secretaria da contas. Saúde é assim já, né? Já, da saúde já desde 2010, se eu não estiver enganado. Todas as contas da educação com o CNPJ do fundo. Porque aí, se tiver um processo contra a prefeitura, eles não vão mais poder pegar recurso da educação. É porque na reunião eu até não estava entendendo muito, tal, até imaginei que seria uma manobra, talvez para tirar alguma liberdade de alguma escola, de algum segmento da educação. Mas aí depois a doutora até
fez questão de puxar alguns relatórios antes da reunião, e a gente, né, até mostrou que isso é muito favorável, né, isso é muito positivo para o município, porque você blinda, né, você meio que... Preserva, né? É uma forma de transparência, né? Também para fiscalizar. Porque fica muito perdido. Hoje, né, a gente até ficou imaginando, né, doutora, como é que é hoje? Tipo, tem uma conta pro Fundeb, tem uma conta que recebe o dinheiro do Fundeb, outras doações, então fica muito até difícil até da Câmara fiscalizar, né? Na verdade, as contas vão continuar sendo várias. Não, sim. Não vai unificar numa só conta que ela, bancária. não, sim, só que ela é... Só que elas vão ser todas no CNPJ do fundo. Vai se desvincular do CNPJ da Prefeitura. Isso, não, era essa mesma dúvida nossa, porque hoje é em cima, né, tudo em cima de um CNPJ só, Sim, né? só da saúde. Que então fica, por exemplo, vai vir um recurso igual, porque assim, quando eu estava lá com o Luiz Lauro, quando a gente estava vendo aquela questão da saúde, e lá a assessora dele me ligou e pediu o CNPJ do fundo da saúde, né, Fundo Municipal de Saúde. Aí eu fui lá na secretaria, aí o secretário falou com ele, com a assessora dele, tudo certinho. Então, aí eu falei, nossa, que a diferença, né? Como que é muito mais fácil, porque você vem um recurso, você fica até um pouco mais confiante, né? A gente imagina isso, né? Na prática, acho que não vai mudar, talvez não mude muita coisa, mas fica uma coisa mais, meio direto, né? Fica uma coisa vinculada, porque senão vem para a prefeitura, né? Ali não, ali já vai vir direto para a educação ou para a saúde. Na verdade, assim, mesmo vindo no CNPJ da Prefeitura, quando são recursos destinados, eles já são vinculados. Se existir um desvio, por qualquer motivo que seja, o prefeito vai responder. Pode demorar para responder? Pode, mas ele vai responder. Só que é mais difícil de detectar também, né? Também. Pode ser que seja mais difícil, porque depende do conselho de fiscalizar efetivamente. Só que a partir do momento que está no CNPJ do fundo, o benefício é de não ter bloqueios por dívidas da prefeitura. Porque como todas as prefeituras estão quebradas e as empresas estão entrando na justiça para não ficar sem receber, isso mesmo. Aí com isso, automaticamente, qualquer conta que a prefeitura tenha CNPJ, precisa sequestrar, bloquear. Então, desvinculando do CNPJ é um benefício. Não vai retirar recursos essenciais, no caso, né? A saúde, eu acredito que já foi feito isso, principalmente porque é um recurso essencial, né? No caso, a assistência social não tem esse fundo. Não, é obrigatório. Tem o fundo. Mas não pode ser criado? Não, o fundo já existe da assistência. O fundo social tem. Mas não tem a obrigatoriedade das contas do social serem vinculadas ao CNPJ do fundo da assistência. Porque eu até tenho um pouco de dificuldade com isso. A gente vê a Lourdinha, a mulher do Valério, é presidente do fundo. E tem a secretária da assistência social, né? A gente fica até meio, né, porque ela não pode trabalhar por questão de nepotismo, mas é presidente do fundo. Então, né, isso, não sei se legalmente isso pode, isso... Sim, porque a presidente não é remunerada. Mas pode ter ação, pode... Ela está trabalhando como voluntária, né? Então ela tá e se um dia ela entrar com a ação contra a prefeitura? Não tem nem como problema. Isso, não, porque ela está exercendo a função de primeira-dama. Só, apenas. Ela é a primeira-dama, a esposa. Só não pode ser remunerada. Ela só não pode ser remunerada, por conta do nepotismo. É que antes a primeira-dama já automaticamente era secretária da educação, né? O que poderia era, vamos supor, se ela fosse uma funcionária concursada da prefeitura, certo? E exercer a função sem remuneração como secretária, porque acabaria virando nepotismo, mas ela seria já funcionária remunerada pelo concurso. Automaticamente ela só não teve um adicional, né? Exatamente. Entendi. Então você quer um marido que é o prefeito, tem que tacar o salário. Vai lá. Tá tranquilo. Alguém fazer alguma pergunta? A Maju também já tá sem voz, né, Maju? Eu já estava falando mais. Pode encerrar? Depois que aprova a LDO, por exemplo, de repente no final do ano, mas depois que aprovou, de repente vem uma necessidade de haver uma alteração. Pode ser alterada ainda ou não? Então a gente pode fazer com certeza. Não, tá, entendi.
Tanto que vocês têm que aprovar a LDO antes das férias de julho. Para poder elaborar a LOA, Senão né? vocês não podem sair em recesso enquanto não aprovarem a LDO. Entendi. Para mim, assim, eu acho que não tem. Você quer encerrar a audiência? Ou esperar o DO? Pode esperar o DO. Tá. Não sei se alguém quer fazer alguma coisa, alguma colocação. Não. O que ele fizer de leilão de bens patrimoniais, que seriam os carros que ele leiloou, ele tem que comprar outro carro. A comprar um outro patrimônio, porque senão é dilapidação de patrimônio. Fez leilão, vendeu o patrimônio, tem que comprar um outro patrimônio. No caso, não seria tipo caixa, né? Não estaria fazendo Não caixa. pode usar para pagar folha, não pode usar para pagar encargos. Não, prazo não, mas é dentro do exercício. Dentro do exercício. Dentro do exercício que ele tiver feito. Pegar. Cadê o dinheiro que estava aqui? Lógico. Essa alienação vai ser só de veículo ou é aquele da área? Tem algumas áreas que vai... Que eu fiquei sabendo que foi feito hoje o leilão, né? Foram de todos aqueles carros que estavam no pátio lá. Ah, já foi feito. Já foi feito hoje. Olha aí. Então, uma dúvida. Por exemplo, vamos supor que fez o leilão, arrecadou. Aí o prefeito falou, esse ano está apertado, eu vou usar esse recurso para me pagar funcionário e tal. E o ano que vem, por exemplo, ele efetiva essa compra. Ele pode fazer isso? Não. Dentro do mandato? Não. Não pode. Dentro do Esse dinheiro já vai ficar meio que reservado para isso. Se ele fizer isso, ele vai ter apontamento do tribunal nas contas dele. Entendi. Porque foi dilapidação de patrimônio. Não, imaginei que ele tinha que cumprir essa compra, poderia usar o dinheiro, mas dentro do mandato ele repor. Não sei se já terminou esse assunto, só perguntar uma coisa sobre o concurso. Você tem uma noção quanto foi arrecadado, quantas inscrições? Em torno de 10 mil inscrições. 10 mil? Isso. Nossa, um dia, não lembro com quem que eu conversei, estava em 13 mil. Uma pessoa da prefeitura. 10 mil. Acho que muita gente fez inscrição e não pagou, né? Exatamente. 10 mil pessoas, a média, fez inscrição. Isso. E esse recurso, depois entrou em dúvida, né? Porque VUNESP, esse recurso é automaticamente da VUNESP ou da prefeitura? A prefeitura tem um valor para pagar a VUNESP? Automaticamente da VUNESP. Ela tem um valor para pagar, mas a arrecadação foi para pagar a VUNESP. Tá. Se ultrapassar o valor mínimo, um exemplo, eu acredito que a VUNESP, um exemplo, cobrou 1 milhão. Aí, se não, de repente, dá menos inscrições, a prefeitura teria que bancar, um exemplo, deu 500 mil, aí bancaria 500 mil. Sim, se ultrapassar, é lucro da VUNESP. Sim. Não, aí é lucro da prefeitura. Paga 1 milhão e volta o restante para a prefeitura. Essa é a minha dúvida. Sim, lucro da prefeitura. E você sabe quanto que foi o valor da VUNESP? Parece que um matou o outro. Eu não tenho exatamente. Mas você não sabe o valor que era o contrato? Exatamente, não sei. Você sabe? O valor do contrato. Obrigado. Não, peraí, o valor do contrato, sim. O valor do contrato foi 822 mil, depois teve um aditivo de mais 30 mil, e teve uma cobrança de 24 e, não sei se 39 centavos ou 59 centavos por inscrição. Vixe. Mais os 24,59 ou 24,39 por fez 59 mil de aditivo? 30 mil de 30 aditivo. mil, mais 24. 822 mil no contrato fechado de primeira mão e depois mais R$24,39 ou 59 centavos por inscrição efetivada. 24 mil. Não, 240 mil, não é? 240. 240 mil. Mas por que esse aditivo? O que aconteceu no decorrer? Não sei se foi porque mudou a prova, teve alguma alteração no edital, eu não sei especificamente. Eu sei que teve o aditivo de 30 mil. Faz as contas aí, ó. 10 mil inscritos,
uma base de R$40. Não, Se for 10 mil inscritos, a R$100 a média, daria 10 mil, 10, mas teve 1 milhão. Teve vários tipos de... Não, tá, mas daria 1 milhão, é isso? É isso, se fosse a R$100, 10 mil daria... Acho que a média não é de R$100, não. 10 mil, Acho que a média não é de R$100, não, porque o não, é 75, mais baixo. Ensino médio, né? E superior R$100, acho que é isso, né? Eu não sei. Eu acho que é isso. Acho que são 3 ou 4 valores de inscrição. E... A média seria 75, eu acredito. Pode ser. Que esse é o 75. Põe 80, né, para arredondar. Então, esse aí que eu tô... Tá caro esse concurso aí. 870 e... Obrigado. Você vai tomar não? É 820 mil o contrato. Mais os 30 mil de aditivo. Mais os R$24 por inscrição. 10 mil inscrições, 240 mil. Então é de 1 milhão. O contrato deve estar no portal, não está? O contrato? O contrato, a minuta do contrato, tá? Depois que... É porque a minuta está no site. A minuta do contrato está no site. Só que lá já não está previsto. Ah, tá. Provavelmente deve ter algum aditivo lá, né? Disponível no site já? Acredito que sim. Se o contrato não tiver, o empenho já está. Então, no empenho vocês conseguem visualizar, porque o empenho é uma cópia da descrição do contrato. Eu estou às ordens, eu que agradeço a oportunidade de poder ter vindo explicar. Mas quanto a isso, não tem problema, claro. Muito obrigada. Da mesma maneira, eu me coloco à disposição na prefeitura para atender vocês, os nobres vereadores, a doutora Ivone sempre vai lá. Então, precisando, a gente está sempre à disposição para atendê-los, para sanar alguma dúvida, de repente para olhar o portal da transparência, que às vezes as pessoas têm dúvida como visualizar o portal. Eu estou à disposição, agradeço a oportunidade e precisando, é só... A Carolina. É verdade. Obrigado, viu, Maju?